Olá e sejam muito bem-vindos. Se as fórmulas DAX no Power BI às vezes parecem um verdadeiro quebra-cabeças, então esta análise é para si. Vamos abrir a caixa de ferramentas do DAX e organizar tudo de uma forma super clara e direta. Pois é uma sensação bastante comum. O DAX pode parecer assustador no início, mas com a abordagem certa, bem, ele transforma-se numa ferramenta incrivelmente poderosa. Vamos estruturar isto para ser o guia que faltava. E antes de mergulharmos de cabeça, um detalhe fundamental. Embora pensemos em português, tipo soma ou se, no Power BI todas as fórmulas são escritas em inglês. Portanto, vamos usar sum, if e por aí em diante. É bom ter isto em mente. A nossa abordagem vai ser como a de um artesão a organizar a sua caixa de ferramentas. Começamos com o básico, o essencial, e depois vamos adicionando, pouco a pouco, ferramentas mais especializadas e potentes. Este é o nosso mapa para dominar os fundamentos do DAX. Muito bem, vamos lá abrir o primeiro compartimento da nossa caixa. Aqui estão as ferramentas de agregação. Estas são as fórmulas essenciais para resumir dados e ter uma visão geral rapidamente. Estas aqui são as nossas ferramentas de trabalho pesado. Pense na sum para o total de vendas, na average para saber o valor médio de uma compra ou na distinct count para descobrir exatamente quantos clientes diferentes compraram um produto. São, sem dúvida, os pilares de qualquer análise. Ok, depois de dominar as agregações simples, que olham para uma coluna inteira de uma só vez, vamos adicionar uma nova camada de poder. E se for preciso fazer um cálculo, linha a linha, antes de somar tudo? É exatamente isso que as fórmulas iterativas nos permitem fazer. E aqui está o ponto crucial. A sum, a função normal, simplesmente soma uma coluna que já existe. Fácil. Mas a sum x? A sum x é diferente. Ela cria um cálculo temporário para cada linha, por exemplo, multiplicar a quantidade pelo preço, e só depois é que soma esses resultados todos. O segredo está todo neste x. O x, no final da função, liberta-nos da necessidade de ter colunas pré-calculadas para tudo. Permite-nos fazer cálculos on the fly. Imaginem calcular a receita total sem nunca precisar de criar uma coluna de receita na tabela. É aqui que o DAX começa a mostrar a sua verdadeira magia. Bom, o nosso próximo kit de ferramentas vai adicionar um pouco de inteligência às fórmulas. Com estas funções, os cálculos podem reagir a diferentes condições, o que torna os relatórios muito, mas muito mais dinâmicos. A função if é o nosso principal decisor. É como se estivéssemos a perguntar aos dados: o valor do contrato deste cliente é maior que 400 mil? Se for, classificamos-lo como muito crítico. Se não, normal, simples, direto e super útil. Mas não precisamos de nos ficar por uma única pergunta. O interessante é que podemos escalar isto. Ao combinar o if com as funções AND e OR, podemos criar testes lógicos muito mais sofisticados, verificando vários critérios de uma só vez para fazer segmentações de dados realmente precisas. Claro, nem todos os dados são números. Esta secção é sobre as ferramentas essenciais para gerir e manipular texto, desde limpar dados que vêm desarrumados até extrair informações importantes. Vamos ver como isto funciona na prática. É preciso juntar nome e apelido numa só coluna? Concatenate. Extrair um código de produto de um ID gigante? Left ou right fazem isso na perfeição. E aqueles nomes que vêm cheios de espaços a mais? O trim resolve isso num instante. A função search é uma daquelas ajudas incríveis. Muitas vezes, para conseguirmos extrair uma parte de um texto, primeiro precisamos de encontrar um ponto de referência, um hífen, uma vírgula, qualquer coisa. O search faz exatamente isso. Ele encontra a posição e serve de base para manipulações de texto bem mais complexas. Quase todos os conjuntos de dados têm uma componente de tempo, certo? Este conjunto de ferramentas foi desenhado especificamente para isso, para nos permitir analisar tendências, padrões e durações. Com estas funções, podemos desmontar qualquer data nas suas partes. Precisamos de analisar vendas por ano ou por mês. As funções year e month são a resposta. E a função today é espetacular para criar cálculos dinâmicos, como dias desde a última compra, que se atualizam sozinhos todos os dias. E para calcular a idade de um cliente, a duração de um projeto ou há quantos anos um funcionário está na empresa, a DateDiff é a ferramenta perfeita. Define-se a data de início, a data de fim, o intervalo que se quer medir e pronto. E agora chegamos às funções que realmente separam
o DAX de fórmulas simples. Estas ferramentas dão-nos a capacidade de manipular o contexto de um cálculo, que é onde a verdadeira magia do Power BI acontece. Chegamos àquela função que muda completamente as regras do jogo, a que separa uma análise básica de uma verdadeiramente avançada. Falo, claro, da função Calculate. Pensem nela como o canivete suíço do DAX. Ela permite-nos pegar numa medida qualquer, como a soma total das vendas, e aplicar-lhe os nossos próprios filtros, ignorando o que está selecionado no relatório. Quer dizer, imaginem que o relatório está filtrado para 2024, mas queremos mostrar num cartão o total de vendas de 2023 para comparar. Como é que se faz isso? Com a Calculate. É a resposta para quase todas as perguntas de negócio mais complexas. E assim, para recapitular, aqui estão os 6 conjuntos de ferramentas essenciais que vimos. Passamos dos resumos mais básicos, com a SUM, até à manipulação avançada de contexto com a Calculate. Com isto, temos uma base fundamental e extremamente sólida. E a pergunta final fica para reflexão. Com esta caixa de ferramentas agora arrumada, qual é a primeira porta que se vai abrir nos dados? Será finalmente o cálculo daquela métrica de rentabilidade com a SUMEX? A criação de uma segmentação de clientes mais inteligente com o IF, ou o ataque àquela pergunta de negócio mais complexa com a Calculate? As possibilidades agora são muito maiores. As ferramentas estão prontas a ser usadas.